Bom, galerinha, agora nós vamos para a questão 15, tá? Nesse momento, nós já estamos vendo Bhaskara, então nós vamos começar também a explorar as resoluções por Bhaskara e fazer comparações, por exemplo, né? Se eu resolvo por soma e produto, se eu resolvo por Bhaskara, tá? Puxa, em algumas situações, soma e produto é muito mais rápido. Em algumas situações não dá soma e produto, vai para Bhaskara. Quais situações são essas? A gente vai tentando mostrar, mas a melhor maneira de você entender quais situações são essas é com treino, é pegando os exercícios do seu professor, fazendo os exercícios e tentando resolver das duas maneiras. Tente resolver por soma e produto, tente resolver por Bhaskara e você vai começando a identificar em qual momento soma e produto é mais efetivo ou em qual momento você tem que buscar Bhaskara. A gente vai tentando dar umas coordenadas, tá? Nós, professores, damos coordenadas, damos caminhos. Agora, a assimilação dos caminhos é você trabalhando os exercícios, é você fazendo os exercícios que o professor pede, tá legal? Então, vamos lá. A questão 15. Calcule as raízes da equação abaixo. Aí tem aluno que vê, calcule as raízes e fala, puxa, isso aqui é uma raiz quadrada, vai lá e coloca a equação na raiz quadrada. Galerinha, raiz é solução do problema, solução da equação. Numa equação, quando você fala em raiz, você está falando na solução dessa equação. Então vamos lá, x ao quadrado menos 2x menos 8. A primeira coisa que eu falo para os meus alunos, tente pensar em soma e produto. Dá uns 20 segundos, 15 segundos, às vezes no máximo 1 minuto. Não conseguiu? Vai para Bhaskara, tá? Ou tente fazer também pelo método de completar quadrados, né? Tente fazer pelo método de fatoração, também são métodos que tendem a ser rápidos também. Então vamos lá. Eu tenho que pensar em dois números cuja multiplicação é C sobre A. Menos 8 dividido por 1 dá menos 8. E cuja soma, tá, é o oposto de B sobre A. O oposto de menos 2 é 2, dividido por 1 dá 2. Então você tem lá dois números que multiplicados deem menos 8 e somados deem 2. Você começa a pensar na tabuada. Tabuada do 1. 1 vezes 8 dá 8. Mais 8 menos 1, 8 mais 1, nunca dá 2. Nunca. Agora, tabuada do 2. 4 vezes 2 dá 8. E 4 menos 2 dá 2. Você já conseguiu chegar nos números 2 e 4. Você só precisa pensar nos sinais que você vai utilizar. Toda vez que o produto for negativo, significa que um dos números é negativo. Ou o 2 ou o 4 vão ser negativos. Só que para que dê 2 positivo, significa que o maior número é positivo. O 4 é positivo e o 2 negativo. Percebem? Eu tenho aqui 2 vezes 4 é 8. Como dá negativo, um dos fatores é negativo. Se eu fizer menos 4 mais 2, eu já tenho aqui como sendo menos 2. Ó. Menos 4 mais 2 daria menos 8. Só que a soma daria menos 2. Então só pode ser 4 e menos 2. Ó, 4 vezes menos 2 dá menos 8. 4 menos 2 dá 2. Tá? Então o conjunto solução aqui é menos 2 e 4. Ó. 4 vezes menos 2 dá menos 8. 4 menos 2 dá 2. Ai, professor, dá um nó na cabeça, é o que a gente ouve, né? Dá um nó na cabeça porque você está começando e você tem que treinar, você tem que fazer. Treinando, isso se torna muito automático, muito automático. Você tem que condicionar o seu cérebro. Agora, vamos pensar em Bhaskara então. E tenho que identificar os coeficientes. Coeficiente A é 1, coeficiente B é menos 2, coeficiente C é menos 8. Beleza, tá? Agora eu tenho que pensar o quê? Eu vou pensar então no Bhaskara. Começo pelo delta. A fórmula do delta, B ao quadrado menos 4AC. Como B é menos 2, o quadrado de menos 2. Cuidado, se você não colocar entre parênteses, vai ficar só o 2 ao quadrado. Vai ficar menos 4. É o quadrado de B, é o quadrado de menos 2. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 8. Legal, o quadrado de menos 2 é 4. Agora eu vou fazer essa multiplicação. Para você não errar sinal, primeiro multiplique os sinais, tá? Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Eu ponho mais aqui. 4 vezes 8, 32. 4 mais 32, o valor de delta é 36. Chegou no valor de delta. O delta, que também é chamado de discriminante, quando o delta for positivo, quando o delta for maior que zero, eu sei que eu vou ter duas soluções reais diferentes, tá? Ou seja, o x' vai ser diferente do x duas linhas, tá? Importante às vezes para você perceber aonde você vai chegar com isso daí, tá bom? Então eu sei que eu vou chegar em x' e x duas linhas, tem que ser dois valores diferentes. Se não for, você errou alguma coisa no seu cálculo.
Agora eu vou calcular os valores de x. X é o oposto de b, soma ou subtração, raiz de delta sobre 2a. Eu prefiro falar soma e subtração, ou positivo e negativo, do que falar mais ou menos, para não dar aquela impressão. Às vezes o aluno fala, é aproximadamente, mais ou menos. Não, esse mais ou menos não é aproximadamente. Esse mais ou menos significa que eu vou somar e subtrair o valor de delta. Então eu vou substituir. Bhaskara é jogo, sopa de letrinhas. Na verdade é um jogo, é uma receita de bolo, melhor falando. Você tem duas fórmulas. Se você seguir essas duas fórmulas e não errar nas contas, você chega no resultado. Mas perceba, o tempo que eu resolvi o delta, eu já teria resolvido o soma e produto em tempo menor ainda. Tá? Então, para primeiro para pensar em soma e produto. Deu ali alguns segundos, 20 segundos, 30 segundos, não conseguiu, aí você vai para a Bhaskara. Porque o fato de você não ter conseguido pode significar que você esteja errando o pensamento, mas pode significar, por exemplo, que aquela equação não tem solução. Tá? Ou a gente vai ver no 16, a solução pode ser uma fração, vai ser difícil você pensar nela. Tá? Mas rapidinho eu cheguei aqui na soma e produto, muito menos tempo do que levei para calcular o delta. Mas vamos lá, o x é o oposto de b. Se o b é menos 2, o oposto de menos 2, mais ou menos a raiz de delta, como o delta é 36, soma ou subtração raiz de 36, né? Sobre 2 vezes a, como o a é 1, sobre 2 vezes 1. Aí eu vou calcular 2x, x duas linhas, x linha e x duas linhas, não coloquei aqui x duas linhas é igual, tá? Então o que acontece? Eu vou considerar a soma da raiz do delta. Outro eu vou considerar a subtração da raiz do delta. Então o que eu tenho? O oposto de menos 2 é 2, mais a raiz de 36, que é 6, sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 6 é 8, dividido por 2 é 4, ó, o mesmo 4 que eu cheguei aqui na soma e produto. Aí eu vou pensar num x duas linhas, tá? Agora eu vou pegar o oposto de menos 2 é 2, menos a raiz quadrada de 36, menos 6 sobre 2. 2 menos 6 é menos 4, dividido por 2. Sinais diferentes na divisão dá negativo. 4 dividido por 2 dá 2. Então eu tenho menos 2 e 4. Solução menos 2 e 4, a mesma solução que eu cheguei aqui na soma e produto. Só que de maneira muito mais rápida. Ah, professor, não é tão mais rápido assim. Se você parar para pensar que numa FUVEST, por exemplo, ou no vestibular, você tem em média 3 minutos para fazer cada questão, se você puder resolver uma questão de uma forma muito mais rápida, você vai ganhar mais tempo para resolver outras questões que necessitem mais do que 3 minutos de pensamento. Tá? Então a soma e produto ela te agiliza a resolução do processo. Tá legal? Então tá aqui, Bhaskara e soma e produto, questão 15. Vamos carregar 16 então? Vamos lá, carrega 16. É, nós, carrega lá, vamos lá.